Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Nesta semana nós estamos falando sobre a Páscoa. E eu quero falar hoje sobre a importância de Jesus nos representando junto ao Pai. Quando nós olhamos para a celebração da Páscoa no Antigo Testamento, havia ali a figura de um cordeiro. O cordeiro era morto na representação de todo o povo. O cordeiro, o animal, representava o povo e era morto então para expiar os pecados do povo, os pecados da nação de Israel. A semelhança do cordeiro, também hoje nós temos o cordeiro que é Jesus Cristo, que foi morto uma só vez, um único só sacrifício, dado a pureza do seu sangue e a sua divindade, e o fato dele ter satisfeito plenamente a justiça do Pai. Este sacrifício, esta representação de Jesus como cordeiro, também expia os nossos pecados. Para que a gente entenda um pouco desta ideia da representação de Jesus em nosso lugar, eu convido você a ler comigo o texto de Romanos no capítulo 5. Em Romanos 5, no versículo de número 12, nos diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem teve um primeiro representante, Adão. Um pacto, um acordo foi feito com ele. Adão, se você não comer do fruto, viverá bem, viverá eternamente, terá todo o jardim e a comunhão com Deus irrestrita à sua disposição. No entanto, da árvore que está no meio do jardim, no dia em que você comer, certamente morrerás. E o efeito do pecado de Adão veio sobre toda a humanidade. As consequências do pecado de Adão, conforme nós acabamos de ler no texto de Romanos 5, vieram sobre todos os homens. Por meio do pecado de Adão, entrou o pecado no mundo e por meio do pecado, a morte. Pois bem, Adão foi o nosso primeiro representante, mas nós temos um segundo representante, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Perfeito, Jesus Cristo, que resolve o problema criado por Adão. O texto vai continuar e no verso 18 nos diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. No primeiro representante, então, veio uma ofensa, o pecado, e esse pecado veio para todos os homens. Daí a necessidade no Antigo Testamento de um animal ser morto. Na ideia de pagar, expiar os pecados de uma nação e de apontar para o Cordeiro Perfeito que haveria de vir, então Deus requeria a morte de um animal. No entanto, Jesus veio, e ele é o sacrifício perfeito, definitivo. Também, então, por um ato só de justiça, à semelhança do que foi uma só ofensa, Jesus veio e satisfez a vontade do Pai. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos. E o texto continua: Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, então, se tornarão justos nos méritos da obra dele. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo conquista para nós, por meio da graça, mediante a fé nele, esta bênção da vida eterna, esta condição restaurada que nos foi perdida lá em Adão. Veja então que quando nós pensamos acerca da Páscoa, estamos falando desta relação de representatividade. E quem foi o nosso representante? Jesus Cristo. Ele levou sobre si, nos representou na cruz, recebendo a punição pelo meu e pelo seu pecado. Ele nos representa com seus atos de justiça, cumprindo a lei que eu e você não conseguimos cumprir. Pensar na Páscoa é refletir sobre aquele que media a nossa relação com o Pai. Pensar na Páscoa é refletir sobre aquele que nos representou com excelência, satisfazendo plenamente a vontade do Pai, fazendo aquilo que era correto, os atos de justiça, e pagando o preço que era devido pelos nossos erros. Louvemos ao Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal,
que nós pensemos, abracemos e creiamos então nesta Páscoa em Cristo Jesus e que Ele seja também o seu representante em nome dele e para a glória dele. Deus te abençoe.